Olá, eu cumprimento você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Queremos aqui agora dar as boas-vindas à sua pessoa por participar aqui mais uma vez conosco no programa Doutrinas Básicas. Para explicar melhor, essas doutrinas básicas são doutrinas da Bíblia. E, na verdade, são aquelas doutrinas que, normalmente, assuntos que são corriqueiros, que as pessoas conhecem de uma maneira geral, como, por exemplo, de salvação, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da igreja. Então, são doutrinas básicas da Bíblia. E que hoje aqui vamos fazer uma abordagem sobre mais um aspecto de uma doutrina básica da Bíblia, que é a questão de frequentar igreja. Então, o nosso tema hoje é a seguinte pergunta: por que eu preciso frequentar a igreja? Muito bem. Com certa frequência, nós temos encontrado pessoas com esse tipo de indagação. Eu preciso ser um frequentador de igreja para valorizar a minha relação com Deus? Às vezes a pessoa pergunta assim: eu não posso ter a minha comunhão com Deus sozinho? Infelizmente, existem até aqueles que pensam que pelo número de frequência na igreja, esse número de frequência da igreja seria uma forma de, entre aspas, pagar os pecados. Mas também tem aqueles que tiveram até algum problema em frequentar igrejas com as quais tiveram alguma decepção, seja com a igreja, seja com pessoas da igreja. Então é muito comum esse tipo de pergunta que as pessoas fazem com relação a frequentar a igreja. Mas nós vamos agora à fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Vamos ver então, primeiramente, alguns resultados do que representa você frequentar a igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo ensina que a igreja é corpo de Cristo. Isso ele escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Muito bem. Portanto, pertencer à igreja traz um privilégio glorioso, que é fazer parte do corpo de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo faz essa comparação da igreja como corpo de Cristo, que é uma comparação notável e, aliás, até muito apropriada. Isso porque vemos o benefício que um membro do corpo recebe por estar ligado ao corpo. Por exemplo, tudo o que a mão faz é porque ela está ligada ao corpo, recebendo do corpo o benefício da vida. Assim acontece também com aquele que se torna membro ou frequenta a igreja. Ele passa a desfrutar da bênção de vida existente na igreja e ele é beneficiado com isso. Em terceiro lugar, vamos considerar que a igreja, ela não é simplesmente uma corporação ou uma agremiação de pessoas, como se fossem sócios de um clube. Não, é muito mais do que isso. A igreja é o lugar onde os irmãos ali, unidos, eles são unidos pelo mesmo sangue. Qual sangue? O sangue de Jesus. O que é o sangue de Jesus? É a vida que Jesus nos deu através do seu Espírito Santo. Então eles desfrutam dos benefícios da integração ao corpo. Essa integração une os irmãos com o amor fraternal, como irmãos realmente. E ali o Espírito Santo de Deus opera no meio deles sinais e maravilhas quando eles estão reunidos. Por isso a igreja é um corpo vivo e não uma mera corporação. Por quê? Porque nela circula a vida, e essa vida é a presença de Jesus Cristo no meio da igreja através do seu Espírito Santo. Mas ainda, no Velho Testamento, nós vemos lá um texto muito maravilhoso no livro de Salmos, no capítulo 133, é o chamado Salmo 133. No versículo 1, o salmista fala exatamente assim, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos vivam em união. Essa união não é uma união humana de laços apenas pessoais ou consanguíneos, não. Essa união é a comunhão estabelecida pela participação dos membros da igreja. Essa comunhão entre eles e a comunhão deles com Deus. Como se dá essa comunhão? Aí nós vamos ver. Ali essa comunhão se dá uns orando pelos outros, uns visitando os outros, ajudando uns aos outros a caminhar na presença de Deus. E mais,
trocando experiências com Deus uns com os outros. Portanto, a igreja, na verdade, ela não salva ninguém, porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas frequentar a igreja vai, sem dúvida, valorizar sua comunhão com Deus, o que sozinho tal comunhão talvez nunca seja alcançada. Além disso, não será pelo número de vezes que você vai frequentar uma igreja que os seus pecados serão perdoados, não, mas pelo número de vezes que você recebe os benefícios do corpo de Cristo, que dá à sua vida uma vida chamada vida abundante. E isso só é possível quando estamos em comunhão com a igreja. Um terceiro aspecto a ser considerado é que você pode até ter decepção com pessoas ou com igrejas, mas olha, nunca terá uma decepção com Jesus, porque você vai estar frequentando uma igreja para fortalecer a sua comunhão com Deus. Amém? Olha, espero que realmente essa expressão, essas palavras aqui explicativas tenham sido suficientes para tirar as suas dúvidas com relação à questão de devo frequentar a igreja, sim ou não? Então agora a decisão é sua e Deus vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe então com a paz do Senhor Jesus.